É muito famoso um outro muro. É o Muro de Berlim. Eu já tive a oportunidade de estar em Berlim algumas vezes e visitei o local do muro e vi ali o que restou do Muro de Berlim, né? Ele dividia assim o país, ou melhor, inicialmente a cidade em dois, a cidade de Berlim. De um lado ficou a Berlim Oriental e do outro lado ficou a Berlim Ocidental. Um lado ficou a União Soviética e do outro lado ficou os aliados, os franceses, os britânicos e os americanos. E havia essa divisão entre os dois lados, né? Após a Segunda Guerra, a atual capital alemã, Berlim, ficou dividida politicamente. Mas a circulação era livre, até que em 13 de agosto de 1961, uma construção literalmente cimentou a divisão entre o mundo comunista e o capitalista. E a nação ficou dividida por décadas. Quem estava do lado oriental não podia passar para o lado ocidental. Era proibido. E muitas pessoas morreram tentando cruzar do lado comunista para o lado capitalista. Realmente era uma coisa impressionante. E a queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais marcantes no final do século XX. E aconteceu na virada de 9 para 10 de novembro de 1989. Televisões do mundo inteiro noticiaram e mostraram as imagens daquelas pessoas em cima do muro, falando com os guardas, e os guardas estavam ali, os guardas do lado oriental não sabiam muito o que fazer, até que o portão foi aberto, o muro foi derrubado, e as pessoas começaram a passar de um lado para outro. E ficou o famoso discurso do presidente norte-americano, Ronald Reagan, ao presidente da antiga União Soviética, porque ele pedia que ele derrubasse o muro e promovesse a paz. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Naturalmente, Paulo tinha em mente um outro muro de separação e havia apenas um líder que poderia derrubá-lo e promover a paz. Você já imagina que líder seria isso, né? Esse, na verdade? Você já imagina que líder seria esse. Em Efésios 4:32, Paulo diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Claro que você e eu concordamos que Jesus foi o que veio e promoveu a paz através do seu sacrifício na cruz do Calvário entre os judeus e os gentios. Ele morreu por todos, inclusive pelos judeus e também pelos gentios, né? Na verdade, ele morreu pelos judeus e por todos os habitantes do planeta Terra, né? A salvação estava estendida a todos. Mas o que será que Paulo queria falar sobre os mandamentos? Veja, ele diz assim em Efésios 4:32. Vamos ler de novo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Alguns cristãos pensam que Paulo está dizendo aqui que então os 10 mandamentos foram abolidos. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, então aboliu-se os 10 mandamentos e não precisa mais se guardar os 10 mandamentos.
Mas será que é isso que Paulo fala? Porque quando você começa a analisar o livro de Efésios, você percebe que Paulo vai citando os mandamentos. Notem comigo. Vamos ver aqui. Efésios 6, 2 e 3, ele cita o quinto mandamento da lei de Deus. Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Interessante, não é? Se ele fala do quinto mandamento, então não poderia ter sido abolido, né? Mas percebam, em Efésios 5, 3 a 14, 21 a 33, ele fala do segundo e do sétimo mandamento. Olha, ele cita agora 2 mandamentos. Ele diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então ele está falando daquele mandamento de não adulterar e do mandamento da idolatria, que é o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Nossa, até agora já vimos que ele citou 3 mandamentos da lei de Deus. Então, certamente, ele não tinha em mente a lei de Deus quando falou das leis das ordenanças. Mas vamos ver mais o que mais ele fala. Efésios 4, 28, aí ele fala do 8º mandamento. Aqui ele diz assim: para não furtar, para não roubar. Ali ele diz: antes, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Puxa, mas agora ele está citando mais um mandamento da lei de Deus. O 8º mandamento. Vamos ver mais um mandamento que ele cita. Isso aparece em Efésios 4, 25, onde ele cita o 9º mandamento. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, aquele mandamento diz: não dirás falso testemunho, não mentir. Não é? Paulo está dizendo que está valendo. Puxa vida, vejam que ele vai validando os mandamentos aqui no livro de Efésios. Em Efésios 5, verso 5, ele fala do 10º mandamento. Olha o que ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, aquele mandamento, não cobiçarás, está valendo. Porque ele coloca aqui, falando dos mandamentos da lei de Deus, né? Mas então o que ele queria dizer com esses mandamentos da lei de Deus, ou lei das ordenanças, né? O que ele queria dizer? Bom, a lição traz uma explicação e ela diz assim: ele falou do uso indevido da lei, mas a honrou e assumiu sua continuidade. Então ele estava falando do uso indevido, aqueles mandamentos que foram criados, né? A palavra lei em Efésios 2, 14 e 15 se refere aos aspectos cerimoniais da lei que separavam o judeu do gentio, representados na complexa expressão a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, como ele diz em Efésios, ou todo o sistema do Antigo Testamento conforme interpretado, ampliado e mal utilizado como obstáculo para separar judeus dos gentios. Havia uma série de ordenanças que apontavam para a cruz. O próprio matar do cordeiro, quando veio o cordeiro verdadeiro, que é Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, não havia mais necessidade de matar cordeiro. Se hoje eu matar cordeiro, eu estou recusando o sacrifício de Jesus. Então, todas aquelas ordenanças do tabernáculo, naquele momento, deixaram de existir. É por isso que, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. É como se dissesse: olha, agora esses sacrifícios não são mais necessários. Mas, obviamente, os preceitos da lei de Deus, que não foram criados por ser humano, eles permaneceram válidos, né? Existe, inclusive, aqui no estudo da lição, na edição do professor, uma parte auxiliar que eu queria comentar com vocês. Aqui diz assim, que ambos os grupos, os gentios e os judeus, eles pecaram e se rebelaram contra Deus. Os dois, né?
O caminho dos gentios era pelas obras. Então, adoravam os ídolos, traziam oferendas, se ajoelhavam diante dos ídolos, né? Hoje ainda tem algumas religiões que fazem a mesma coisa. É a salvação pelas obras. Eu me lembro uma vez, eu estava viajando e estava ali no aeroporto aguardando o avião e havia um homem interessado em ajudar as pessoas, em carregar as malas e levar para lá e ajudar nisso e naquilo, dar alguma informação. E depois de algum tempo ele veio e sentou-se do meu lado. E aí ele me confessou por que ele estava fazendo aquilo. Ele disse assim: eu gosto de ajudar, porque isso conta ponto para a minha religião. Na verdade, as nossas obras não valem nada. Muito pelo contrário. Nós aceitamos Jesus pela fé e através dele nós mudamos. E aí passamos a produzir boas obras. Mas não produzimos boas obras para sermos bons. E aqui nós temos os judeus tentando fazer isso. Fazer boas obras para irem para o céu. Né? Eles pensavam que ao fazer isso. E então não tinha muita diferença entre os judeus e gentios naquele tempo. Tanto os judeus quanto os gentios, eles eram a mesma coisa, rebeldes, pecadores contra a graça de Deus. Cada um queria ser salvo pelas obras, né, por suas obras. Tanto os judeus como os gentios estavam lutando por uma religião de obras. E aí posso até dizer que a religião dos judeus então era gentílica, né? Não era a religião vinda do céu. Mas Paulo então ele luta para manter essa visão da graça entre eles como fundamento da religião cristã, né? E agora ele chama os judeus, chama os gentios para abandonarem as suas posições nessa confiança nas obras e agora passar a aceitar a graça de Deus em Jesus Cristo. E agora aceitar a graça de Deus para se reconciliar com Ele por meio de Jesus Cristo. E aí eles iam descobrir como fazer parte do mesmo povo de Deus, do mesmo povo que iria para o céu, serem cidadãos celestiais, né? E membros da mesma família, a família celestial. Isso ainda ocorre hoje, entendeu? Nós temos que aceitar Jesus Cristo pela fé. Somos salvos através da graça de Jesus Cristo mediante a fé. É assim que deve ser, não é? É assim que deve ser. E no livro O Maior Discurso de Cristo, escrito por Ellen White, ela diz assim: Cristo afasta a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os seres humanos do estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar toda a alma necessitada como nosso semelhante e o mundo como nosso campo.